Olá, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos. Mais uma vez, nós estamos aqui nessa oportunidade para juntos estarmos meditando na palavra do Senhor. Ainda estamos vivendo dias de tempestade, estamos vivendo ainda um tempo de turbulências devido a esta pandemia, mas em momento algum nós, como igreja do Senhor, deixamos de confiar que Deus ele está no controle de toda e qualquer situação. O Deus que nós servimos, o Deus que nós amamos, é o verdadeiro, o único e verdadeiro Deus que está sentado no alto e sublime trono. E Ele governa sobre tudo, sobre todos, e tem em suas mãos todo o poder, todo o domínio, e a Ele deve ser dada toda a honra e toda a glória. Nosso coração ele ainda permanece seguro, em paz, sabendo que o Senhor tem a direção certa para nos dar nesses dias difíceis que nós estamos vivendo. Nós não podemos deixar, em momento algum, de estar dedicando tempo à oração, à entrega dos nossos corações nas mãos dele, reunindo nossas famílias para meditar na palavra do Senhor. E é isso que nós nos propomos fazer aqui. Eu quero convidar você que está acompanhando este vídeo, quero chamar a sua atenção para juntos refletirmos na palavra do Senhor, para juntos colocarmos o nosso coração nesta mensagem, de maneira que possamos ser fortalecidos, edificados, dirigidos pelo Espírito Santo de Deus neste momento. Se você está me acompanhando nesse vídeo, eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos e nós vamos estar lendo o capítulo 3. Há algum tempo atrás, nossa igreja, a nossa congregação, lá no bairro Vila Atlântida, em Montes Claros, esteve nas quintas-feiras meditando em exposições no livro de Atos. E nós concluímos ao longo de algumas mensagens, foram aproximadamente 6 mensagens, os 2 primeiros capítulos desse livro, desse maravilhoso livro, que é um livro precioso, que traz um conteúdo fantástico sobre o início da igreja e o mover do Espírito Santo através dos apóstolos que conduziram milhares de pessoas à conversão em Cristo Jesus. Hoje nós vamos meditar no capítulo 3, dando prosseguimento, então, nas exposições que nós havíamos começado a fazer presencialmente lá na nossa congregação, na nossa igreja. E hoje, no capítulo 3 de Atos dos Apóstolos, a partir do verso 1, e nós vamos meditar até o verso 20. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia para que juntos estejamos meditando nessa palavra. Amém? Diz assim: Pedro e João subiam ao templo na hora da oração, a nona, algo por volta de 3 horas da tarde. E aconteceu que um homem aleijado de nascença estava sendo carregado para a porta do templo, chamada Formosa. Todos os dias o punham ali para pedir esmolas aos que entravam. Quando viu Pedro e João, que iam entrando no templo, pediu-lhes uma esmola. Fixando nele o olhar, Pedro, acompanhado de João, disse: Olha para nós. E ele ficou olhando atentamente para eles, esperando receber alguma coisa. Então Pedro lhe disse: Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome do Senhor Jesus Cristo, o Nazareno, anda. E pegando-o pela mão direita, levantou. Imediatamente os pés e tornozelos do homem se firmaram. E ele, dando um salto, colocou-se em pé. Então começou a andar e entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus. E todo o povo o viu andando e louvando a Deus, e reconheceu como o mesmo que se sentava, pedindo esmolas à porta formosa do templo. Assim, diante desse acontecimento, todos ficaram cheios de espanto e assombro.
uma pausa aqui na nossa leitura. Já já nós vamos continuar a nossa leitura até o verso 20. Mas a princípio, eu queria destacar aqui algo importante para a nossa reflexão. Talvez se eu fosse um dos tipos de pastores que existem muitos por aí, com mensagens triunfalistas, onde exaltam o homem acima do Senhor Jesus Cristo, eu poderia trazer aqui um discurso completamente motivacional. Poderia dizer para você, me valendo desses dias terríveis que nós estamos vivendo, que tudo isso logo vai passar. Que você pudesse esperar em Deus e acreditar que Deus vai reverter essa sua situação, que Deus vai mudar a sua sorte, que Deus vai transformar a sua vida de maneira que você saia desse momento de tempestade que você vive, né, na sua vida, dessa miséria, dessa dificuldade que você esteja enfrentando, para viver dias melhores. Naturalmente, não é essa a intenção do autor, aqui o doutor Lucas, que compôs a escrita desse texto, né? Naturalmente, não é a sua intenção fazer esse tipo de discurso ou de mensagem motivacional. Nós vamos entender, a partir do verso 11 até o verso 20, que existe um propósito para que tudo que acontece nessa vida seja explicado e seja alcançado. Há um propósito bem claro para tudo o que acontece. Nada acontece nessa vida por acaso, meus irmãos. E o encontro de Pedro com este mendigo que estava à porta formosa do templo pedindo esmolas, e ali Pedro estava acompanhado de João, não foi um encontro por acaso. Havia um propósito muito claro para aquilo. E naturalmente o propósito deste encontro dos apóstolos com aquele homem à porta do templo não era simplesmente a cura daquele homem, ou seja, o milagre como um fim em si mesmo. Naturalmente existem muitos cristãos que baseiam sua fé e sua religiosidade em cima de curas, de milagres, de um sobrenaturalismo. E nós entendemos que isto é algo muito aquém do tipo de vida cristã que o Senhor ele nos ensina e nos aponta através das Escrituras. Nós entendemos claramente que o propósito de Deus é ter um relacionamento íntimo conosco. Um relacionamento onde Ele possa ser glorificado, Ele possa ser adorado, possa ser exaltado e nós possamos ser abençoados por Ele, possamos ser supridos pela Sua presença. Este homem, ele teve a sua vida transformada, isso não resta dúvidas. Mas nós vamos compreender que por trás de uma cura, por detrás de um milagre, de algo sobrenatural que acontece na vida desse homem, existe um propósito muito maior. Existe um alvo a ser atingido e que traz para nós uma compreensão de quem realmente Deus é. Nosso Deus, ele não é um Deus que está simplesmente preocupado em curar enfermidades físicas. Nosso Deus, ele está muito mais interessado em restaurar vidas, em salvar homens e mulheres pecadoras que estão perdidas, que têm a sua alma destinada ao inferno. E ele usa de circunstâncias visíveis, de situações que estejam à nossa volta para chamar a nossa atenção para aquilo que realmente importa. Enquanto talvez muitos, diante de curas e milagres, possam estar ali se maravilhando, se admirando, possam até, em certa medida, louvando a Deus, nós vamos entender que este não é o fim em si mesmo. Existem alguns propósitos ainda maiores do que este. Existe algo ainda mais profundo que precisa ser alcançado, que precisa ser atingido em nossos corações. E este propósito ficará ainda mais claro à medida que nós lermos o texto e discorremos aqui dentro deste contexto.
Acompanhe comigo mais o texto, o verso 11 até o verso 20. Veja só. Apegando-se o homem a Pedro e João, todo o povo correu perplexo para junto deles, ao chamado Pórtico de Salomão. Vendo isso, Pedro disse ao povo: Homens israelitas, por que vos admirais a respeito disso? Por que ficais olhando para nós como se tivéssemos feito andar por nosso próprio poder ou religiosidade? O Deus de Abraão, o Deus de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, o glorificou, seu servo, ou o Deus de nossos pais glorificou seu servo Jesus, a quem entregaste e diante de Pilatos negaste quando este havia resolvido soltá-lo. Mas vós negaste o seu santo e justo e pediste que um homicida fosse libertado. Mataste o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos. E somos testemunhas disso. Pela fé no nome de Jesus, este nome deu forças a este homem que vedes e conheceis. Sim, a fé que vem por meio dele deu a este homem a saúde perfeita diante de todos vós. Vamos fazer mais uma pausa aqui na nossa leitura. Veja só isso. Diante daquela cura, daquele milagre que ocorreu naquele momento, todos aqueles que estavam presentes ali no templo correram em direção a Pedro e João, onde aquele homem se encontrava. E todos ficaram perplexos com o milagre, com a cura que aquele homem havia experimentado. Isso me faz me lembrar muito daquele período em que Jesus também realizava na terra muitas curas e milagres. E multidões andavam em torno de Jesus. Muitos aqueles andavam ali perplexos e admirados com o poder que Jesus demonstrava. E nesse instante, Pedro e João estavam demonstrando ali a mesma natureza do poder que atuava através da vida daqueles homens. O poder de Deus, que trouxe restauração física, cura, de maneira sobrenatural à vida daquele homem que todos os dias era levado à porta do templo para pedir esmolas. Pedro, percebendo que aqueles homens que ali estavam no templo se aproximaram deles, perplexos e admirados com aquilo que havia acontecido, não poupou um discurso sincero e verdadeiro que tocasse diretamente na ferida daqueles homens. Pedro, ele poderia talvez ser muitos como nós temos hoje em dia, pastores que se valem das curas e milagres para sua autopromoção. Nós encontramos muitos desses por aí, bem da verdade, que se aproveitam da enfermidade física, das limitações, das doenças, para manifestar um tipo de poder, de cura, onde o seu ego é exaltado, onde a sua personalidade fica evidenciada diante dos olhos das pessoas. O que nós percebemos aqui é uma postura do apóstolo Pedro totalmente diferente. Está dizendo para aquelas pessoas: olha, por que vocês ficaram tão surpresos com aquilo que aconteceu com este homem? Veja só o que ele disse. Pedro disse ao povo: homens israelitas, por que vos admirais a respeito disso? Por que vocês ficam olhando para nós como se nós é que tivéssemos feito este homem andar pelo nosso próprio poder ou religiosidade? Pedro está mostrando para aqueles homens que não se trata de um poder dele ou de uma religiosidade. Isso me faz muito lembrar daquelas pessoas que
valorizam demasiadamente a oração de determinadas pessoas na igreja por julgarem essas pessoas espiritualmente em um patamar mais elevado. Às vezes nós oferecemos uma oração feita por um irmão e aquela pessoa diz: não, pastor, eu gostaria que o senhor orasse por mim. Como se a oração do pastor fosse mais especial do que a de um outro irmão. Às vezes alguém pede uma oração e nós pedimos a uma outra pessoa para orar e aquela pessoa fica ali chateada porque ela esperava que uma outra pessoa orasse ou que o pastor mesmo orasse. A verdade é que ninguém pode ser tão poderoso ou tão religioso que seja capaz de manifestar em si mesmo um tipo de poder capaz de transformar a vida de pessoas. Só existe um poder capaz de restaurar, transformar a vida das pessoas, que é o poder de Deus. E Pedro estava ali tirando de si mesmo o foco. Enquanto as pessoas poderiam olhar para Pedro, para João, e eles aproveitarem disso para fazer deles mesmos o centro das atenções, Pedro ele aponta em direção para o lugar, para a pessoa em quem todos aqueles homens deveriam estar com suas atenções voltadas. Ele exalta a figura de Cristo, a pessoa de Jesus. Mas a maneira como Pedro ele faz isso é muito interessante, porque ele traz a lembrança, a memória daqueles homens, que a pessoa que está por detrás da cura daquele homem aleijado era justamente a pessoa em que aqueles mesmos homens foram responsáveis por matar. Aqueles homens, aqueles judeus, que gritaram: crucifica-o, crucifica-o, que ao invés de soltarem Jesus, preferiram soltar Barrabás. Aqueles homens que escarneceram, que humilharam, que rejeitaram e desprezaram o Senhor Jesus. Foi justamente aqueles homens que estavam naquele momento buscando uma resposta ou voltando seus olhares para Pedro, quando deveriam ter uma compreensão clara daquilo que fizeram pela pessoa de Cristo. Pedro está aqui mostrando para aqueles homens, ou pelo menos buscando abrir os olhos daqueles homens, para que eles pudessem enxergar que aquele mesmo Jesus que eles mataram, que eles pregaram na cruz, era o mesmo que estava atuando através da vida deles na cura daquele homem. Cristo, ele passa a se tornar o centro. Ele passa a se tornar o foco da vida e do ministério de Pedro. Tudo aquilo que Pedro ele faz, todas as palavras que Pedro pronuncia com a sua boca, tem o único objetivo: exaltar a pessoa de Cristo Jesus. Ele é o alicerce, ele é a palavra viva. É sobre ele que a igreja ela está construída e edificada. E é para ele que Pedro chama a atenção de todos aqueles homens. Cristo, aquele que morreu na cruz, aquele que foi humilhado, ele é o verdadeiro, o único e verdadeiro Deus. Ele é que atua através das nossas vidas para curar, para restaurar, para transformar. E sempre quando ele manifesta o seu poder, é para que haja salvação de perdidos, é para que o nome dele seja exaltado, o nome dele seja glorificado. E é isso que Pedro está buscando realizar aqui, nessa ocasião. Talvez Pedro e João, quando resolveram às 3 da tarde ir até o templo, não esperassem encontrar com aquele mendigo à porta do templo. Talvez eles nem sequer conheciam, nós não sabemos.
talvez apenas conheciam aquele homem apenas de vê-lo ali sentado no templo todos os dias pedindo esmolas. Talvez não esperassem que naquele dia em especial algo diferente acontecesse. Deus manifestasse o poder dele para a salvação na vida daquele homem especialmente, e mais tarde da vida de tantos outros que estavam com seus corações voltados para o lugar errado, que precisavam acordar e perceber que só existe um único Deus, que só existe um mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo. Só há um nome que está acima de todo nome, pelo qual nós devemos ser salvos, o nome de Jesus Cristo. Mas Pedro, ele não para por aqui. A mensagem de Pedro prossegue e o que me chama a atenção é que, mesmo diante do confronto que Pedro realizou diante daqueles homens, ao lembrá-los que foram eles que mataram a Jesus, foi através das ações dele, do desprezo e da rejeição daqueles homens, que Cristo padeceu na cruz. Esse mesmo Cristo que havia manifestado o poder para curar aquele aleijado, Pedro aqui, ele mostra que há esperança para a vida daqueles homens. Que mesmo eles cientes daquilo que fizeram com o nosso Mestre, Jesus, eles tinham ainda, ou poderiam ter ainda a esperança de serem salvos, redimidos dos seus pecados, caso eles fizessem uma coisa. E nós vamos ler aqui, verso 17 até o verso 20. Veja só o que o texto está dizendo. Agora, irmãos, eu sei que o fizeste por ignorância, como também as vossas autoridades. Mas Deus cumpriu o que antes havia anunciado pela boca de todos os seus profetas, que o seu Cristo iria sofrer. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que os vossos pecados sejam apagados, de modo que da presença do Senhor venham tempos de refrigério, e Ele envie o Cristo, que já vos foi predeterminado, Jesus. Que mensagem maravilhosa! Eu fico aqui me imaginando sendo parte daquele grupo, daqueles homens que estavam ali ouvindo aquele discurso de Pedro no templo. A minha consciência se dando conta de que o que eu havia feito era algo terrível. Eu havia crucificado Cristo, o próprio Deus, o Filho de Deus. Eu havia o humilhado, o desprezado, eu havia rejeitado o Messias. Eu havia gritado pela sua morte, para que ele pudesse ser crucificado. Eu fico imaginando se eu fosse parte daquele grupo de homens, eu me dando conta de tudo aquilo que eu havia feito, eu reconhecendo que aquele em que eu havia participado do ato da sua morte era de fato o Messias, o Salvador do mundo. E naquele momento meu coração estivesse recebendo uma boa dose de conforto, ao saber que ainda havia esperança para minha alma, de saber que esse mesmo Jesus, em que eu havia crucificado, que eu havia escarnecido, zombado, humilhado, ele estava disposto a me perdoar e a apagar todas as minhas transgressões, de modo que eu pudesse realmente ser completamente redimido, transformado e aceito como membro da sua família. Meus irmãos, isto é algo que mexe profundamente com a minha alma. Saber que realmente eu posso ser transformado e redimido, perdoado dos meus pecados. Não importa quão grave tenham sido os meus atos, o Senhor Jesus estaria disposto a me perdoar, se eu, caso, me arrepender deles. Esta é a mensagem que eu gostaria de deixar com todos que estão acompanhando este vídeo. Que há circunstâncias que acontecem
que trazem consigo propósitos muito maiores. Existem situações terríveis que talvez nós estejamos vivendo, mas que estão aguardando apenas um momento onde o poder de Deus há de se manifestar sobre nós. Não para que homens sejam exaltados, não para que figuras públicas possam ser honradas e adoradas, não, mas para que o nome de Cristo seja lembrado, para que Cristo se torne o centro, para que o nome dele esteja acima de todo nome, de maneira que o Senhor Jesus Cristo seja louvado e adorado como verdadeiramente Deus e Senhor das nossas vidas. E ao final, possamos ter inúmeras pessoas que, mediante esta verdade tão preciosa das Escrituras, Cristo Jesus é o nosso Senhor e Salvador. E Ele atua na nossa vida manifestando o seu poder e a sua glória. Assim, pessoas possam ter os seus corações transformados. Vidas se arrependam dos seus pecados e voltem com seus corações para Ele. Amém? Que Deus possa fortalecer a sua alma nesses dias. E que o Senhor Jesus Cristo seja sempre exaltado e adorado. Amém? Deus abençoe a todos. Nós vamos orar nesse momento. Nós vamos pedir a Deus que possa abençoar a sua vida, que possa te fortalecer nesses dias. Senhor Deus, Pai, nós queremos nesta hora glorificar e exaltar o Teu santo nome. Nós queremos render ao Senhor, Pai, toda honra, toda glória e todo louvor que a Ti pertence. Obrigado por essa oportunidade, estarmos juntos meditando em Sua palavra. Que em todo instante, ó Pai, o Senhor possa mesmo, Pai, ser adorado, ser glorificado. Pai, que o Senhor possa ir de encontro a inúmeras vidas que possam estar nesse momento acompanhando este vídeo. Que o Senhor possa trazer esta palavra de conforto, de consolo aos seus corações. Que vidas sejam transformadas, não pelo poder da palavra, da pregação, da mensagem, do sermão, não, mas que sejam transformadas pelo poder do Teu Evangelho. Que o Senhor, meu Deus, envie Teu Espírito para convencer vidas dos seus pecados, que olhos possam se abrir e corações se render ao Senhor, meu Deus, em nome de Jesus Cristo. Abençoe a Tua igreja, fortalece o Teu povo e nos conduza nesses dias, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida.